Hoje nós vamos dar a continuação aqui do capítulo sobre o It. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Então, conforme o Maciel disse, vamos dar continuidade lá na página 92. As figuras animalescas que alimentamos adornam nosso templo interior. São figuras diabólicas, fantasmas do passado, apegos, todos ligados aos 7 pecados capitais, os quais desvirtuam nossa visão e nos deixam na ilusão da mente. Os 7 pecados são distribuídos em gula, desejo insaciável além do necessário, em geral por comida e bebida. Avareza, apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-os, deixando a divindade em segundo plano. Luxúria, desejo passional e egoísta por todo tipo de prazer sensual e material, deixando-se dominar pelas paixões. Ira, intenso e descontrolado sentimento de raiva, ódio, rancor, que pode ou não gerar sentimento de vingança, deixando-nos incontroláveis, e deseja-se que o outro haja da mesma forma. Inveja, sentimento destruidor do bom e belo do próximo, vem sempre com aquela vontade de destruir o outro para que não seja melhor do que ele. Geralmente combate-o de forma exagerada, se o outro possui posses, status, habilidades. Preguiça, a mãe das resistências ao crescimento interno, frequentemente vista como um sentimento de repouso, inércia, ou seja, não se movimenta enquanto outra pessoa ou objeto o force, ao contrário. Depende sempre de uma força externa. A pessoa torna-se negligente, lenta e pode sofrer de anedonia, não sentindo prazer em viver. A preguiça leva-nos à inatividade acentuada. Orgulho, conhecido também como soberba, está associado à arrogância e à vaidade. Em paralelo, segundo o filósofo São Tomás de Aquino, a soberba é um defeito desastroso, o qual merece uma atenção especial. Isso porque nos torna fracos e insensíveis. Ao entrar em nosso próprio templo, somos assombrados por esses 7 tipos de defeitos. Projetamos toda essa sombra na luz. A sombra está distribuída em outros defeitos menores, ou seja, o pecado capital é o general, os defeitos menores são os soldados, os quais estão subordinados aos generais. Aqui, quando você traz essa questão dos soldados, é aqueles que vão para a ação, né? Que vão pro campo de batalha mesmo, porque o general, ele não necessariamente ele vai para o campo de batalha, ele fica na retaguarda dando as instruções, e os soldados é que vão para as cenas. Sim, o general ele monta a estratégia. Então, se ele percebe que o inimigo, ou seja, aquele que não quer fazer as vontades dele, se protege de alguma forma, ele monta estratégia e manda os soldados irem para ação. E como ele conhece o inimigo, então para ele, eu posso dizer assim que geralmente dá certo, desde que nós estejamos nesse inconsciente. Quando nós estamos no consciente, nós percebemos esses soldados, esses pensamentos que vêm tentando burlar. Sim, é o antecipar as cenas, como você vai citar ali adiante no livro, inclusive. O pensamento deseja apenas satisfazer suas fantasias, deseja intensamente ter dinheiro, sucesso, fazer viagens exóticas, glamour, etc. Satisfazendo seus desejos, adentra mais fundo no labirinto da mente. O pensamento refugia-se nos porões da mente e cedo ou tarde assumirá sua verdadeira face no cenário da vida, através dos medos, anseios, desejos, contendas e traições. Quanto mais reforçadas são as atitudes egóicas, mais reais tornam-se os pesadelos no mundo tridimensional, para o horror de seus criadores. Cada desejo anseia por tornar-se um pensamento. Cada pensamento vive um sonho. Quanto mais pensamos, mais sonhamos. Quanto mais irritados, gulosos, preguiçosos, avarentos, luxuriosos, orgulhosos e invejosos somos,
mais os satisfazemos. Diz Jung, os sonhos são realizações dos desejos. Devemos trazer esses desejos ao princípio de realidade para serem estudados e elaborados. Quanto mais os reprimimos, maior tensão existirá no inconsciente e maior será o nosso sofrimento. Também é importante destacar que cada pensamento tem a sua própria mente. Podemos comparar nossa mente com o nosso planeta, o qual possui aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes, um dado de 2019. Imagine isso dentro de sua mente. Esse é o número aproximado de habitantes em nosso ID. Então imagine cada pensamento desses com sua história de vida e experiências, onde cada vida é uma palavra que precisa ser escutada por nós, precisa ser trazida para o princípio de realidade, ego, e encaixada para que finalmente seja sintetizada no superego, o grande livro da vida. Esses habitantes vivem em nosso inconsciente, assim como vivem as pessoas aqui no mundo físico. Muitas pessoas estão ainda totalmente instintivas, com pensamentos primitivos e comportamentos animalescos, tornando a vida na sociedade um caos. São pessoas em que ninguém confia, possuem uma fisionomia hostil, intolerante e trocista. O inconsciente possui não só componentes de ordem pessoal, mas também impessoal e coletivo, sob a forma de categorias herdadas ou arquétipos. O que vemos no outro é nosso também. As manifestações sensoriais vindas do mundo não deveriam nos incomodar. No entanto, sempre somos nós que nos incomodamos com elas. Quando não nos identificamos mais com as coisas do mundo, somos o próprio mundo. Não existe nada lá fora que não seja nosso. Aqui você traz, Marcial, algo que até já debatemos num outro momento, mas que vale a pena voltarmos a isso, dessa questão da identificação, de que eu me incomodo com uma situação, e se eu estou me incomodando, está me tirando do cômodo, né? Me tirando desse comodismo, é porque tem alguma coisa minha ali dentro. Então tá me convidando para eu olhar para alguma coisa. Sim. Lincoln, o que dá para dizer aqui é que tudo que nos tira do conforto merece ser olhado, merece ser revisado, merece ser compreendido. Porque se está mexendo com algo, é porque tem alguma coisa ali que não está, dizer assim, não está condizendo com o meu ser. E quando nós falamos do se incomodar, ou ser incomodado, como nós estamos trazendo desde lá do início do livro, que não tem ninguém no mundo senão nós mesmos, e que o outro não deixa de ser uma extensão, uma projeção nossa, então é eu que me incomodo com o que está fora. Nada me incomoda. Agora, se eu me identifico, daí isso mexe aqui dentro. Sim. Seja algo que eu não tolero, que não aceito, aí aquilo mexe comigo. E se aprofundando um pouquinho mais nessa visão de que o outro sou eu, até eu trago isso muito nas explicações dentro da clínica, para a pessoa poder compreender assim, que dentro dessas gerações que nós estamos vindo, porque nós somos semente de alguém, né? Seja de um homem, de uma mulher, e a semente, o que ela traz? Ela traz toda essa história. E essa história, ela não traz só um sujeito, ela traz vários sujeitos. Então, todas as minhas identificações, ações e emoções vividas, tragédias e qualquer outra situação, ela vem se repetindo para que um dia alguém dentro dessas gerações resolva aquilo. E posso dizer que quem está hoje estudando isso, está percebendo isso, é o sujeito premiado, por assim dizer, ou seja, eu aceito resolver isso. Então, quando as pessoas, dentro da família, fora da família, amigos, círculos religiosos, na sociedade, enfim, é algo para eu resolver de alguma forma. Tem alguém ou alguma situação que eu preciso resolver. Então, é um encontro.
Só que esse encontro, geralmente, quando nós não temos esse conhecimento, esse encontro ele é olhado assim, ó, você é você, eu sou eu. Dane-se você, eu tô bem. Só que esse outro que está passando mal, que não está bem, sou eu numa outra situação. E se eu não ajudo, não colaboro, não faço algo, lá na frente eu estou passando pela mesma situação, porque eu preciso compreender isso. Então, assim, dentro de uma cena, é bem importante nós olharmos para todos os personagens e nos colocarmos na posição deles também. De que sou eu também trazendo alguma coisa. Porque daí eu consigo resolver. Agora, se eu julgo, se eu critico, se eu não aceito, aí a cena ela vai se repetir em algum outro momento. Exatamente. Matematicamente. Matematicamente. Possuímos, em níveis mais profundos de nosso inconsciente, conteúdos coletivos em estado relativamente ativo. Nosso inconsciente representa a massa populacional. Pode-se dizer que meu inconsciente, como os dos demais, também forma um coletivo, porque está representado pelas pessoas existentes no planeta, onde cada ação pessoal tomada, seja benéfica ou maléfica, será cobrada por uma ou mais pessoas do coletivo. A lei da ação e reação diz que não existe reação ou consequência sem ter tido uma ação anteriormente de igual intensidade, momento e conteúdo, ou seja, se insulto alguém em público, isso provoca reação, e serei insultado em outro momento em público também. Se na cena da ação estiverem 3 pessoas e se elas ouviram e me viram insultando, então 3 pessoas ouvirão e verão eu ser insultado em outro momento. A dor e intensidade da ação também se darão de modo igual. Esse exemplo serve para todas as outras situações. Seja traição, roubo, assassinato, mentira, provocações, abandono de filho, pai, mãe, etc. Para neutralizar a lei da ação e reação, devemos tomar consciência e não revidar mais com ações ou reações perante os outros, e compreender que são retornos das nossas inconscientes ações e que essa é a lei do eterno retorno. Lincoln, só vou pedir uma licença para ti aqui, como nós estávamos falando ali anteriormente, daí aqui até trouxe novamente, né, explicando isso, e fala aqui dessa ação e reação, e fala também da neutralização disso, como é que eu vou harmonizar isso, esse encontro. E esse encontro, que eu posso dizer para vocês assim, é o mais difícil de se ter uma tomada de consciência nesse momento. Porque geralmente nós estamos engatilhados já os pensamentos para revidar aquela ação. E com isso não se resolve. Ou seja, repete. E para piorar, essa repetição ela é reforçada. Então tem um reforço, sempre vai ser mais intenso. Até um dia, vamos pegar de uma provocação, de uma intensidade maior, entrar em vias de fato. Então, quando nós percebemos que as pessoas entram em luta corporal, é porque já não teve harmonia, ou seja, não teve tentativa nenhuma de harmonia. Então, aquilo parte-se para o confronto. E também eu lembro sempre daquela história do vaso, da cera no vaso, né? Que provém da palavra da sinceridade, do sincero, que é sem cera. Então esse vaso, ou seja, esse pensamento nosso, se não tem verdade ali, essa cera, ela, quando se aproxima do fogo da ação, ela derrete. E é ali mesmo isso que tem que acontecer. Eu preciso resolver ali. Preciso provar e me observar nessa cena que eu não sou sincero. Então que tem alguma coisa ali que não sou eu. Então quando eu percebo que na ação, quando alguém me insulta, aquilo dói, aquilo mexe comigo, essa é a prova do fogo. Ali que eu preciso me corrigir. Como nós estávamos falando dos 7 pecados capitais, nossa, isso engloba todos eles. Então, assim, diante da gula, quando que eu vou resolver minha gula? Quando eu estiver me alimentando.
Quando que eu vou resolver a minha luxúria? Quando, diante de uma cena sensual, diante de algum acontecimento ou algo que sensualize. Do roubo, de eu olhar para algo e aquilo me instigar de alguma forma a levar aquilo. Então é nesse momento. No momento que nós estamos bem confortáveis, ali não estou sendo provado. Então, assim, não tem como eu resolver aquilo nos momentos que eu estou bem. Só que nós, né, como pessoas ignorantes, não temos esse conhecimento, nós reagimos. E por isso que hoje a humanidade está do jeito que está, porque ninguém quer resolver. Eu só quero receber as coisas, né? Ou seja, mas não quero dar. Ou também ao contrário, eu só quero fazer as coisas para os outros ruins, né, nesse sentido, mas não quero receber de volta. É que você vê essa neutralidade que você fala ali, a pessoa acaba enxergando a neutralidade como, tô perdendo. E não Esse é sentimento assim. que você tem. Não posso deixar, não posso levar desaforo para casa. Mas e até quando eu vou ficar nisso? O pêndulo vem, eu mando o pêndulo com mais força. Ele vem com mais força, eu vou, e assim vai, né? Essa ligação e reação. Então, essas ações e reações são repetições de nossa ancestralidade. Porém, terá que resolvê-las, e esse alguém sou eu. É como comprar com o cartão de crédito. Um dia chega a conta e, se não pagamos, são inseridos juros e seremos em algum momento executados. Cabe a nós harmonizar as ações, ajudando o próximo, ensinando as leis do universo para que as pessoas possam negociar suas dívidas. Cada boa ação feita gera crédito. Podemos negociar com a lei. Para isso não podemos agir com tal intenção, mas com doação, para não nos complicarmos ainda mais. Ao reconhecer que julgamos os outros, reconhecemos em nós mesmos um pensamento pessoal, projetado no coletivo. Um exemplo é quando eu julgo meu semelhante como sendo gordo. Em meu inconsciente existem muitos gordinhos e acabo projetando eles no coletivo. A lei da ação e consequência me instiga a comer mais e me tornar gordo também. Essa é a forma que a natureza encontrou para que nos curássemos da doença dos julgamentos, porque não conseguimos ver em nosso inconsciente. E é bem isso mesmo, tanto para esse ótimo exemplo que você trouxe, assim para como qualquer situação do dia. Se tem uma pessoa, a gente volta para a identificação, tem uma pessoa irritada aqui na minha frente, com outra, mas isso está me gerando incômodo porque está mexendo com os iracundos dentro de mim. Está mexendo com o pessoal irritado. Está alimentando. Está alimentando. É possível, através da autoanálise, transmutar nossos pensamentos em consciência, transformando a catexe solta em catexe ligada. Compreenda a catexe solta como ações não conscientes. Nossos julgamentos, por mais comuns que sejam, como por exemplo, que sujeito gordo, refletem a realidade de que eu estou julgando, porque não aceito a gula em mim, mas vejo nos outros. O primeiro passo é saber que somos egoístas. Então, devemos nos tornar altruístas. E para que isso ocorra, devemos parar de julgar os outros, porque os outros não existem. Psicologicamente falando, são projeções da nossa mente, o nosso inconsciente coletivo. Cabe a cada um de nós escutar nossos semelhantes para sermos dignos de receber as chaves, as palavras, e depois encaixá-las ao superego para que façam sentido na história. Também devemos tomar consciência que fazemos parte de um todo. Enquanto estamos presos à falsa ideia da separatividade, ficaremos afastados da realidade. Temos que nos unir, ensinar os demais para que todos cresçam juntos. É como o nosso cérebro. Se queremos atingir certos níveis, devemos nos comunicar e interagir com os outros, neurônios, nos doarmos, porque não fazemos bem ou mal a ninguém, senão a nós mesmos. Somos um na grande teia da vida. O termo dar à luz é buscar a própria origem, trazer ao mundo, do verbo parir,
expulsar do útero. Do latim parere, preparar a nova fagulha de luz para que cresça e multiplique-se, não mais reproduza e sim multiplique sua luz, ou seja, aumente e transforme-se em um grande sol. Refugie-se no agora e desfrute da grande sabedoria, porque o futuro e passado o levarão ao id de alguma forma. O inconsciente é o inferno vibrando em fogo eterno. O id é o conjunto de sinapses ou pensamentos, gatilhos que poderão ser acionados a qualquer momento, conforme as cenas se apresentam. Foram criados em momentos em que nos colocamos contra a lei. Situações como intolerância, apego, sonho, mágoa, erro, desejo, desamparo, insulto, decepção, mentira, dependência, fraude, prisão, cólera, jogo, juramento, catástrofe, pacto, abandono, perda, justificação, descaso, arrogância, ignorância, grosseria, dor, enfim, tudo que esteja ligado de alguma forma com os 7 pecados capitais, isso é o id. O inconsciente, a soma de nossos defeitos psicológicos. A catequese solta, energia desviada para satisfazer o desejo, a qual necessita ser repatriada. O id é a nossa mente fragmentada. As sinapses são partes do nosso inconsciente. O inconsciente apenas deseja. O pensamento cria imagens mentais dos desejos reprimidos durante o dia e durante as horas de sono. Projeta-os na mente para poder satisfazer-se sem o olhar do ego. Chamamos essas imagens de efígies, uma figura criada para satisfazer os desejos do id na mente. São os íncubos e súcubos, macho e fêmea. Homens e mulheres usam das efígies para cometer o delito sexual durante o sono, chegando a provocar poluição noturna, o espasmo involuntário durante o sono. Então, só deixa eu falar algo sobre esse inconsciente aí que nós falamos durante o sono. Claro que nós temos, aparentemente dá para se dizer que, e dá para comparar, como se no estado de vigília nosso é onde atua o ego, esse princípio de realidade. E durante o sono, durante as horas que estamos dormindo, é o id que toma conta. Porque nós não temos consciência aqui, logicamente, que lá isso se intensifica maior no nosso sono e nós não conseguimos perceber. E os desejos reprimidos durante o dia, ou seja, como aqui é o princípio de realidade, eu não posso olhar para uma mulher e transar com ela, eu olho para alguma coisa, não posso, que eu quero ter, não posso, durante o sono eu posso roubar. Então, se eu tenho o desejo de matar alguém, aqui eu não posso, porque a lei não me permite, esse princípio de realidade. Então, lá durante as horas de sono, eu posso pegar e fazer isso. Por quê? Porque lá as leis não atuam como as mesmas leis daqui. No princípio de realidade já é diferente. Até as pessoas podem perguntar assim, tá, e por que as coisas no princípio da realidade acontecem? Ou seja, alguém rouba, alguém estupra, alguém acaba usando de alguma forma, ou seja, cometendo infrações no princípio da realidade. É porque está muito alimentado esses pensamentos lá no id. Ou seja, aqui eu reprimo no inconsciente durante as minhas horas de sono, eu alimento, isso vai reforçando, então ele não consegue perceber mais esse princípio de realidade. Então ele gera isso lá. Gera isso. Então aquilo acaba, não gostei da pessoa, amar. Porque ele, pelo fato do id, nesse sentido, o pensamento ser inconsequente, não vai ter problema, porque lá no sonho lá eu mato e não acarreta em nada. Só que aqui é diferente, aí que o id começa, opa, não é
Não é brincadeira, o princípio da realidade. E a gente precisa compreender que o sonho já é uma projeção para algo que pode acontecer realmente. Ah, só sonhei, foi só um sonho, mas mais tarde, se isso não for trabalhado, não for eliminado, pode se tornar realidade. Sim, já está sinalizando algo. Sim. Olha isso. Exato. Esses conteúdos reprimidos, para quem acompanha os estudos conosco, são aquelas cenas do dia a dia, aquelas situações do dia a dia, por exemplo, uma discussão onde eu não falo, que legal, já não discuto mais com a pessoa. Tá, mas e aqui dentro como é que tá? A tagarelice. Eu posso já ter avançado e não mais discuto com a pessoa, mas eu tenho que olhar essa discussão interna. Então é um conteúdo que eu estou reprimindo. Eu preciso eliminar aqui dentro também, principalmente. Porque senão volta. Uma hora, é o exemplo da panela de pressão, uma hora é tanta pressão que explode. Então, os conteúdos reprimidos, em algum momento, eles sairão pro agora, para esse momento que a gente vive fisicamente. Antes de toda ação, existe antecipadamente um desejo. Nossos sentidos estimulam a mente para que o realize. Realizado o desejo pela mente, o racional o traduzirá em sentimentos e o emocional em emoções. Assim também ocorre conosco. Antes do ato sexual existe um desejo. Nossos sentidos estimulam a mente, o corpo, para que o realize. Realizado o sexo, o masculino traduzirá o ato em sentimentos e o feminino em emoções. Lembrando que, independente do gênero, todos possuímos o lado masculino e feminino. São energias criadoras. Então, só para que fique claro tudo isso dentro da pessoa, o feminino e o masculino. Quando você fala ali, realizado o sexo, o masculino traduzirá o ato em sentimentos e o feminino em emoções. Não um homem e mulher, mas sim... Sim, assim como a mulher tem o racional e o emocional, o homem também. No campo da evolução, não mecânica da natureza humana, o sujeito do id vai aos poucos separando-se do instintivo reino animal. Todos nós, ao iniciarmos a fase da experiência humana, trazemos conosco muitos comportamentos animalescos e instintivos. Mas com vontade, conhecimento e ação, nos tornaremos seres criativos e elegantes. As 3 leis fundamentais do universo são positivo, negativo e neutro. Essas leis regem a dinâmica de desenvolvimento do planeta. A tese, antítese e síntese. Cabe a cada um de nós chegar ao estado de uno, ou seja, sintetizar-se. Ser consciente, sábio e criativo. Essa é a tríade da criação objetiva. Quando sintetizada, transforma-se em compreensão. Cada pensamento nosso possui uma tríade, constituindo uma individualidade, um mundo. Para compreender o todo, é necessário sintetizar as tríades, tornando-nos um ser consciente. A consciência é a síntese do id. A consciência extingue por completo a dualidade. Para sintetizar as dualidades, é necessário respeitar e cumprir as leis universais. As dualidades são definições da mente. São adjetivos positivos ou negativos, os quais, quando verbalizados, sinalizam um modo de pensar. É necessário analisá-los e, posteriormente, sintetizá-los com a consciência. Nosso cérebro, mente, é incapaz de sintetizar as dualidades. Pelo contrário, produz mais, cumpre fielmente sua função. Nossos 2 hemisférios cerebrais, unidos, formam a mente, um fenômeno energético e complexo da natureza humana. A mente nutre-se através dos 5 sentidos, os quais funcionam como antenas, emitem e captam informações para nutri-la. A mente é sistemática, magnética, comanda os pensamentos por impulsos eletromagnéticos. Cria um campo onde os pensamentos são atraídos ou repelidos conforme necessário. Esses pensamentos possuem uma representação arquetípica no mundo físico. São elementais. Essa representação depende do nível de consciência do pensamento.
Nesse ponto, eu me recordo de momentos assim que eu olhava aquela questão de treinar a mente, né? Uma programação para algo, treinar isso. Só que até conforme fui estudando a gnose e posteriormente o livro que você escreveu, eu vi que não é por aí o caminho. A gente não deve treinar a mente porque se torna algo mecânico, uma memorização ou algo assim. Isso em algum momento vai falhar. Por que falha isso? Pelos inúmeros ids que tem dentro. Então é como se eu treinasse uma parte daqueles. Porém, outrora, outros virão e vai virar uma bagunça, né? Então, esse treino da mente eu vejo como algo que nos traz para uma mecanicidade. O que a gente precisa fazer é compreender esses atos, essas questões da mente, essas memorizações, para que a gente possa sintetizar. Sintetizado, eu não preciso mais ficar lembrando, ficar memorizando as coisas, eu simplesmente sei. Que aí é a questão da consciência em si. Sim. Mas também vale a pena falar aqui, Lincoln, que essa, né, você usou o termo ali de você programar a mente, de você assim, dar aquela coordenada para que ela funcione melhor. De princípio, eu digo que é necessário isso, porque dependendo da pessoa, os conflitos que ela está passando, ela não tem uma organização dentro dessa mente. Então, de princípio, assim, é importante ele dar uma disciplinada, né? Uhum. Vai muito de encontro com aquela questão da sublimação que nós falamos para chegar na síntese. Porque daí você fala dessa informação de fazer a busca com a consciência. A consciência, ela não busca, ela é. Uhum. A mente, ela já precisa buscar. Mas imagine um ambiente bagunçado onde eu preciso encontrar alguma coisa, né? Sem eu ter a consciência ainda. Então, para eu começar a fazer um trabalho, eu preciso me organizar. Então, esses ensinamentos que nós estamos trazendo aqui, justamente ele começa a trazer essa organização da mente, para depois eu começar a despertar. Porque ele facilita. Uhum. Porque não tem como uma pessoa que não organizou a mente, ela já querer compreender, ela não vai conseguir. Uhum. Então, é necessário essa organização. Mas não programar, como a gente fala, eu vou programar para ela decorar algo, porque daí chega um momento que vai falhar. Uhum. Ela falha. Legal. Eu passo a palavra para ti. Obrigado. No intelecto. Então, vamos lá. O intelecto é a nossa capacidade lógica de busca pelos conhecimentos teóricos que possuímos. No entanto, nega tudo o que esteja fora do raciocínio. A função do intelecto é preparar-nos para que a verdade desabroche em nosso coração, apoiando e guarnecendo o emocional para a vinda do nascido de uma virgem. Nico, só para puxar um pouquinho aqui daquele gatilho que nós estávamos falando ali. Ó. Então, o raciocínio ele é necessário para ele dar esse início da jornada. Se nós pegarmos até a história lá de Jesus, existe uma figura do raciocínio ali que é o José. Tanto que essa figura ela tem uma representação simbólica fiel ao raciocínio, porque ele não aceita. Como que o filho veio? Isso não fecha. Uhum. Então ele não aceita. Aí ele vai se organizando. Então ele vai com o tempo, ele não, mas até na história o anjo aparece para ele e diz, não, cuide porque o filho é de Deus e tal. Daí ele aceita. Então assim, é uma forma de se organizar também nessa parte racional. Que daí é algo que transcende a lógica. A gente busca só as coisas pela lógica, só pela mente, mas a gente precisa ir além para compreender uma maioria das coisas. Sim. Legal. Então, para a vinda do nascido de uma virgem, para que nasça e cresça saudável em nós. O intelecto não compreende o divino, por isso, no princípio, nega o filho, justificando-se não reconhecê-lo, por ser impossível nascer de uma virgem. O raciocínio, cansado das repetições, inclina-se a conhecer a verdade. Prostra-se diante do emocional. Juntos devem entregar-se à síntese,
a chama viva de Deus. Insistir na luta contra o emocional é pedir para romper com o ego. Aí que já começa toda a compreensão em si das repetições, né? Então, quando eu começo a ficar cansado, eu percebo que são repetições e eu não consigo sair desse círculo vicioso. Eu percebo, mas nossa, amanhece, anoitece, durmo, acordo, trabalho e nada muda. Não muda. Então, aí que eu começo a me prostrar, então, ao emocional. E para um dia chegar na síntese. E aqui também Lincoln insistir na luta contra o emocional e pedir para romper com o ego. Então, ou seja, eu não quero aprender. Então, eu preciso me aceitar isso. Então, rompendo-se com o ego, cria-se uma espécie de erosão mental, uma retórica intelectual, uma repetição de assuntos. O intelecto serve apenas para raciocinar. A consciência faz uma análise sintética e objetiva. Tá, aqui trazendo só mais uma coisa bem importante, que quando eu coloquei essa parte de criar-se uma espécie de erosão mental, uma retórica intelectual, é o que a gente percebe. Ou seja, se eu não me abro para o novo, eu vou ficar sempre nessa retórica, falando das mesmas coisas, e vou ficando caduco. A demência em si, ela é uma das consequências desse ir de não querer aprender. Não, e é legal você falar de erosão mental, trazendo até uma questão da própria neurociência, que eles falam dos padrões de ativação, que são determinados neurônios que se acendem, né, buscando uma melhor explicação, determinados neurônios que se acendem, que formam aquele padrão que é, por exemplo, eu gravar o número do meu celular. Então tem um número, especificamente alguns neurônios que se acendem, né? Isso na questão do número de telefone. Mas agora imagine num conflito com certa pessoa, que aqueles pensamentos, né, aqueles neurônios ficam se acendendo. Isso faz essa erosão mental, porque é uma repetição, logo faz uma marca. E eu crio um hábito diante disso. Então, daqui a pouco eu não posso nem ver a pessoa que já vem todas aquelas cenas, aquelas situações que eu passei, porque já acende esses padrões. E é isso que a gente precisa sintetizar, né? Eliminar isso, essas erosões. Sim. Até ali que você falou da neurociência e das pesquisas que são feitas, no fundo nós sabemos que se eu pedir para você lembrar do número de um telefone de uma pessoa, eu vou pôr um aparelho na tua cabeça e vai focalizar certos pontos ali onde vão ser ativados. Mas se eu pedir para uma outra pessoa também lembrar do número do telefone, ela não vai ativar os mesmos. Porque tem sentimentos, tem emoções, tem muita coisa envolvida. O mesmo exemplo que você dá para a observação, que já foi comprovado isso no microscópio, quando tem uma lente, uma câmera filmando um comportamento, os seres vivos eles se comportam de uma maneira. Se tiver uma pessoa observando, já é outro comportamento. Então, e por quê? Porque tem uma intervenção, de alguma forma. Então, se não tiver ninguém filmando o meu cérebro aqui, se eu pensar nesse número, ele vai agir em outras áreas. Se eu colocar um aparelho, já modifica. Então, por isso que é o melhor cientista para comprovar tudo isso? Você mesmo. Exatamente. Toda espécie tem sua história gravada na semente. A semente é o esperma, é o mapa, no qual estão sintetizados o passado e o presente da futura espécie. A semente de um pé de feijão, ou a maioria das sementes, possui em seu invólucro os dois hemisférios cerebrais e um corpo caloso. A terra, no caso o ego, é o óvulo, no qual a acolherá para cumprir seu objetivo.
A lei da gravidade colocará pressão sobre ela e terá que ter muita força de vontade para nascer, crescer e dar bons frutos. Então, de princípio, a queda do homem, no caso do Adão e Eva, é justamente essa descida. Né? Nós até já comentamos aqui alguma coisa em relação a isso. Então, por quê? Porque tem a lei da gravidade. Então, a semente cai na terra. Ou seja, daí ela tem que voltar de onde ela veio. Claro que ela não vai voltar com aquela semente que está ali. Desde que, claro, faça-se um trabalho, ou seja, dê frutos. Senão, pode ser assim que não volta, né, nesse sentido. Pelo menos num grau de consciência. Sim. Em nosso inconsciente estão fragmentadas todas as informações do universo. Cada pensamento possui uma pequena parte da história universal. É necessário analisar e encaixar um por um, pois cada um deles possui uma parte da informação. Para compreendermos a história por completo, devemos sintetizar as partes, pois o objetivo é compreendermos o todo. O todo é o Akasha, o superego. Cada pensamento é uma peça do grande quebra-cabeças que, encaixada corretamente, abre a porta do Nirvana. Nossa mente é como a rede mundial de computadores. É inconsciente. Nosso pensamento, quando atua no inconsciente, gera uma onda de energia, a qual é conduzida por fios invisíveis, e essa onda é direcionada e colapsa com o destino ou endereço enviado. A resposta nem sempre retorna conforme desejado. Então, essa estrutura do id, do ego e do superego é justamente a história. Nós temos a história do universo na semente. Então, só que nós precisamos o quê? Ouvir esses pensamentos, compreendê-los, porque cada um é uma palavra. Então, ele vai contando a história do mundo. E por isso é importante isso aqui que nós trazemos desse autoconhecimento. A mente, assim como a rede mundial de computadores, funciona 24 horas por dia. É a natureza. Não dorme, não descansa, não para nunca. Ao observarmos sua constância, seus padrões repetitivos e detalhes, podemos nos antecipar aos acontecimentos para não repetir os mesmos erros. Tudo é repetição, tudo vai e vem, sobe e desce, assim por diante. Antecipar-se aos acontecimentos é agir sem agir. É desconstruir ações mesmo antes de acontecerem. É antecipar-se às cenas antes que os pensamentos encenem. É impossível antecipar-se às cenas quando não estamos conscientes. Se pensamos, automaticamente emitimos ondas cerebrais. As ondas, ou seja, os fios da rede, vibram com as ações dos pensamentos. Ao sentirmos a vibração, nossa consciência analisa a consequência e a neutraliza. É uma ação íntima, não podemos desconstruir as consequências das ações dos outros. Então, que vale a pena a gente dar uma analisada nisso, Lincoln, que fala sobre essa antecipação das cenas. Todos nós temos essa capacidade de nos anteciparmos a algo que vai acontecer. E por que nós não conseguimos? Porque quando vem o pensamento, nós nos identificamos com ele. Aí nós começamos a atuar conforme a cena pede. O desejo se torna maior do que a... Agora, se eu percebo algo e eu dou um passo para trás, por assim dizer, opa, o que isso quer me dizer? Aí eu já não vou corresponder àquela cena, ou seja, eu não vou fazer isso. E são segundos. E o Tao, ele fala de agir sem agir. Então, assim, eu percebo que vai acontecer algo, eu ajo antes para que aquilo não aconteça. E se eu ajo da forma, claro, que como é consciente, a cena não se apresenta. Ou seja, eu vou desconstruindo as cenas que eu não quero mais. E vem um ponto assim, mas eu não consigo.
Não é que eu não consigo, eu não quero. É mais forte, né? Eu não consigo porque eu não estou parando realmente e fazendo essa análise. Sim. Esse é o ponto. Ah, mas pois é, e agora? E agora que eu fiz isso? Agora que eu fiz, a gente faz um exame de consciência sobre essa questão para que quando esse evento se repetir, essa cena se repete, opa, eu já sinto a aproximação, está se aproximando algo parecido com o que aconteceu lá atrás. Em outros cenários, possivelmente, mas a situação da mesma maneira. Então, é um caminho longo até atingir esses antecipar-se as cenas e, de fato, não vou fazer ou vou fazer de uma outra forma. Sim. Mas conseguimos. E é até uma ação correta, por assim dizer, mesmo cometendo o erro de se identificar com a cena e vivenciar a cena, é de ser maduro o suficiente para assumir a consequência. E uma outra coisa que eu coloquei é que é uma ação íntima. Então, assim, essa desconstrução, ela é interna, então é dentro de mim. Eu não posso olhar para uma cena que está acontecendo, que vai acontecer alguma coisa para alguém e eu tentar movimentar aquilo, porque daí eu tenho as consequências dos atos que eu também estou fazendo assim. Então tem que analisar essa cena, claro, antes ali, para eu intervir. Para usufruir do sexto e sétimo sentido, a intuição e a clarividência, devemos estar conscientes, sem ruídos ou interferência dos pensamentos. A intuição neutraliza a dualidade da mente. Não permite que o pensamento bifurque ou polarize. A clarividência nos revela as leis por detrás dos bastidores, extirpa os véus, sintetiza as cenas, revelando as causas das consequências, desconstruindo o sentimento de vítima ou vilão. Não existem acasos ou erros, tudo acontece conforme manda a lei. Imagine por um momento que não existe ninguém no mundo, apenas você, e que as pessoas que você vê vivendo neles, na verdade, são seus pensamentos. Nesse mundo, você se relaciona consigo mesmo o tempo todo. Cada pessoa, pensamento, é um arquétipo seu. Assim são nossas projeções no coletivo. Nós nos relacionando com nossas projeções mentais. Só para nós também, Lico, dar uma olhada melhor nessa questão, como a gente veio falando dessas cenas, da antecipação das cenas, então não tem como a gente não falar ali dos sentidos, ou seja, da clarividência e também da intuição. Porque o que mostra para nós, ou seja, o que antecipa essas cenas, é essa intuição de algo ou essa clarividência. A intuição, o que ela diz? Olha, cuidado. Aí eu paro e observo. Aí quando eu olho para a cena, aí eu posso usar a clarividência. A clarividência, claro, a gente pode trazer a clarividência do modo bem do senso comum, a pessoa começa a ver imagens, começam a ver até dependendo das imagens que ela vê. Então nós podemos chamar de clarividência negativa algo que começa a ver pessoas que já morreram, fantasmas, ou algo parecido. Mas a clarividência positiva é o enxergar o que tem por detrás das cenas. O que está projetando aquilo. E o que aquilo quer me dizer. Isso é clarividência, realmente. Aí como eu tenho essa intuição, depois eu tenho essa clarividência, eu consigo me antecipar. Daí eu não me insiro aquela cena. Sim, e o legal é que uma vez trabalhando nesse caminho, trazido nesse livro, você cada vez mais torna esses sentidos, não só o sexto e o sétimo, como os demais, cada vez mais aguçados, cada vez mais uma percepção maior. Assim é a mente, uma rede gigante de pensamentos que vivem no inconsciente, mas projetam-se no físico. Perceba que, quando está com ódio de alguém, você sente o ódio em você. Essa é a rede vibrando.
são as ondas mentais. Funciona por ressonância. Vai e volta, sai e retorna para quem cometeu a ação. Então são segredos assim que eu posso dizer que nós vamos descobrindo dessas idas e voltas, justamente olhando para essa mente matemática, observando os padrões de repetições, para eu poder sair dela. Porque se eu estou preso nessas repetições, se eu estou reclamando, não estou gostando, estou me incomodando, como a gente colocou, eu estou preso nela. O pensamento é energia sem consciência. Suas ações e reações são infantis. A mente é como a mãe que protege seus filhos adultos no lar, não admitindo que sofram. Os mantém em casa, no inconsciente. Quem deve tomar uma atitude madura é o filho. Se almeja crescer de verdade, deve sair de casa. Existem muitos adultos imaturos vivendo na casa da mãe. Temem as responsabilidades e consequências da vida, como a falta de dinheiro, trabalho difícil, falta de comida, etc. Temem o bicho papão, ou seja, as leis. Se realmente pretendemos mudar o rumo de nossas vidas, devemos obedecer às leis. Só aprendemos quando aceitamos algo dentro de nós. A resistência gera dor e sofrimento. Obedecer para compreender. A mente funciona como uma grande engrenagem. Cada pensamento é uma pequena engrenagem. O cubo e o corpo da engrenagem representam a mente. O dente representa a ação e o vão do dente representa a consequência. Para compreendermos, devemos unir e aceitar a consequência da ação anteriormente cometida. Ao aceitar, sintetizamos e transformamos em consciência. Esse é o nosso trabalho. Então, essa ideia que eu coloco aqui dessa engrenagem dos dentes fechando no vão, né? Então, e o eixo rodando aquilo, cada situação que eu não compreendo e que eu repito, ela engraxa esse eixo. Então, a velocidade vai aumentando. E um momento ou outro eu vou ter que resolver. Então, o que é eu encaixar e não rodar mais isso? Quando eu encaixo e preencho aquilo, seja aceito. Agora, se eu não aceito, eu quero sair dessa situação, aí ela volta e gira. Sim. E daí ela volta, é interessante, porque daí ela vai dar essa volta e ela vai voltar no mesmo ponto, na mesma situação. Até que eu pare de girar. A aproximação funciona magneticamente. O ódio, por exemplo, nos aproxima daquele ou aquilo que odiamos. Força-nos a manter proximidade para resolver os conflitos causados em outro momento. É a junção do dente com o vão do dente. Se revolvemos o conflito, extingue-se aquela pequena engrenagem. Se recusamos a resolvê-lo, forçamos a repetição. É o que nós estávamos falando ali. Outro exemplo é uma pessoa que sofre de obesidade. É provável que não se sinta muito bem próxima de pessoas magras. Porém, a engrenagem não para. É uma forma coerciva que a natureza encontrou para nos ajustarmos aos padrões mínimos, ou nos ajustarmos ou sofremos as consequências. É interessante essa analogia que foi feita aqui, porque se eu não gosto de uma pessoa, pelo aspecto, comportamento dela, eu vou viver encontrando pessoas com esse tipo de comportamento. Aquilo que eu fujo se aproxima sempre de mim. Até um exemplo é pessoas que nós não gostamos, de repente nós encontramos no mercado. Daí, eu vou pro outro lado porque não quero encontrar aquela pessoa. E olha, não tem. Parece que é o encontro marcado. De repente, num momento X, você esquece. E encontra. Bem isso. Não tem muito como fugir. Resolução é o nível de detalhes que suportamos ver. O id quase não tem resolução. Sua visão é totalmente distorcida. Com certeza, conhecemos muitas pessoas assim.
As pessoas com maior nível de consciência conseguem obter uma imagem com um nível melhor de resolução, ou seja, conseguem compreender melhor as coisas que olham. A absorção é o ato ou efeito de fazer desaparecer ou transformar alguma coisa, incorporando-a ou assimilando-se a outra ou a si mesmo. Quero dizer que, quanto maior é a minha capacidade de absorção, menos problemas tenho. Um exemplo é quando alguém vem e me agride. Se não estou preparado psicologicamente, provavelmente reagirei e contra-atacarei. Porém, alguém com um nível mais elevado de consciência provavelmente absorverá o impacto, aplicando a empatia para compreender e a resiliência para afastar-se, sem se ferir. Pessoas conscientes harmonizam o campo. São capazes de mediar conflitos internos e externos. Então, como essa parte fora é a mesma que tem dentro, se eu tenho capacidade de fazer isso aqui, fora também eu tenho. Agora, se eu não tenho essa capacidade, logicamente que eu vou reagir de alguma maneira. O processo de desenvolvimento humano começa com o dever de trazer o id para o ego e depois seguir para o superego. Ou seja, devemos trazer o filho para a mãe e a mãe levar o filho até o pai. Recordando que somos os três, porém nos mantemos mais tempo no id, no inconsciente, pouco tempo no ego, no pré-consciente, e em raros momentos no superego, que é o consciente. Então, assim, em momentos do nosso dia, a maior parte nós passamos nesse inconsciente, ou seja, pensando. Alguns momentos nós nos observamos e percebemos alguns erros, alguns equívocos, tentamos corrigir. E momentos no agora, nesse consciente mesmo, eu posso dizer assim que é bem mais difícil. E esse é o nosso treino. Sim. Até uma questão um pouquinho mais profunda, eu não vou adentrar nisso, porque é tema até para um outro debate, mas quanto mais nós nos perguntarmos durante o dia, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Né? Com quem eu estou? Quanto mais eu trazer isso para a realidade, para o agora, mais eu vou me tornando consciente das coisas. E aí voltando até para aquela questão da direção, né? Mas eu vou trabalhando para que, diante das pessoas, diante das situações, eu sempre lembrar. Espera, calma. É uma análise que a gente já faz antes, antecipa antes, para que possa se preparar para eventos que chamem uma maior responsabilidade. Até mesmo porque esse princípio de realidade, né, como você está dizendo assim, quando eu me pergunto onde estou, eu estou me voltando para esse princípio de realidade. O que eu estou fazendo? Que ambiente é esse? Sim. Porque é no princípio de realidade que nós realmente aprendemos. Isso mesmo. Essa é a escola. Para seguir até o superego, temos que eliminar os pensamentos do inconsciente. Devemos trazer todos para o consciente, e um dos métodos para despertar a consciência é a auto-observação íntima, que é praticada observando-se os pensamentos, principalmente aqueles que estão atuando no momento, ou seja, de uma forma seletiva. É o que você estava fazendo ali, né, Lincoln? Então não tem como eu querer resolver todas as coisas numa vez só. Eu quero eliminar todos os meus pensamentos agora. Não tem como, porque assim, ó, eu preciso, vamos pegar um exemplo prático, né? Para eu dar um tiro em alguém, aquela pessoa precisa estar aqui para eu eliminar esse sujeito. Então o pensamento ele é da mesma forma, então ele precisa estar presente. Opa, estou observando, estou vendo, para depois eliminar. Porque se eu conseguisse eliminar todos de uma vez só, eu não teria uma compreensão do não que... há trabalho, né? Não há essa auto-observação. Não conseguimos observar todos ao mesmo tempo. Quando focamos em um determinado pensamento, devemos pedir a dissolução dele, suplicando a mãe interna para que o elimine. A súplica pode ser feita da seguinte forma:
Minha mãe, te suplico com toda a minha alma e com todo o meu coração para que elimine esse defeito, pedindo-se com vontade e consciência. A mãe com certeza atenderá ao pedido do filho, sempre que ele necessitar. Esse método não pode se tornar mecânico. Caso o pedido seja feito de forma mecânica, perde seu sentido de despertar. A mãe é o ego do Freud. Ao eliminar ou transmutar o pensamento, sua energia transmutada vai para o superego. Então que vale a pena a gente dar uma analisada nisso, Lincoln, porque quando se fala de uma súplica para a mãe, a gente traz a questão da em si da religião. E até para não se adentrar muito dentro da questão da religião, nós podemos trazer a espiritualidade, que é necessário para todo mundo. E para eu ter um refúgio diante de uma tempestade, eu preciso criar esse refúgio. E esse refúgio eu posso criar ele aqui dentro. Então essa é a espiritualidade que as pessoas muitas vezes não compreendem. Então as pessoas buscam na religião. A religião vai me trazer isso? Não, a religião não vai trazer. Quem tem que criar isso dentro somos nós. E essa mãe, então quando eu peço para essa mãe, estou pedindo princípio de realidade, eu quero me manter aqui. Então a minha mãe elimina esse pensamento, né? Então você invoca, você pede com a tua alma e com o teu coração para que elimine aquele pensamento. Seja aquele momento que você está passando por uma situação bem difícil, você pede. Então você sai desse inferno, vamos dizer assim, desse id e volta aqui para o princípio da realidade. Uma consciência. E no agora, ou seja, nesse momento, você está tudo bem. Não tem nada acontecendo. Agora, esse pedido, como foi colocado aqui, vale a pena reforçar. Se eu fico pedindo, minha mãe elimine esse pensamento, minha mãe elimine, mas eu não... Aquela coisa em que não tem uma vontade, não funciona. Então, tem muitas pessoas que entram nesse caminho, mas não dá certo, e acabam desistindo. É porque realmente não quer, né? Sim. Quero eliminar 1000 defeitos, então eu vou fazer 1000 vezes essa súplica. Não é assim. É de instante em instante, nessa auto-observação. Exato. Sabe-se que o homem, de uma forma geral, comporta-se mecanicamente. O homem é um Deus adormecido que não reconhece o Deus dentro de si, devido ao baixo nível de consciência que possui. Somos máquinas reprodutoras, reproduzimos pensamentos a todo momento. Pensamos o tempo todo para alimentar nossa prole inconsciente. Pensamos fielmente que somos o pensamento. Somos muito mais que máquinas reprodutoras de indivíduos pensantes. Pensar é criar sonhos. Quanto mais pensamos, mais sonhamos. O pensamento nos coloca em um estado de sono. Frequentemente somos assaltados pelos nossos pensamentos. São preocupações, lembranças, desejos, medos, aflições, angústias, situações dolorosas que permanecerão enquanto os alimentamos, enquanto não os compreendemos. Para serem compreendidos, devem ser analisados e eliminados através da morte mística, que é a morte ali da súplica, né, para a Mãe Divina para eliminar. Como cita São Francisco de Assis em sua oração, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, conforme eu vou morrendo misticamente, quanto mais eu morro internamente, mais eu vivo. Criamos uma identidade pluralizada e confusa. Não nos reconhecemos nos momentos tristes, tensos, sob pressão ou até mesmo nos momentos alegres. Todas as vezes que somos frustrados, choramos, imploramos, sapateamos, dramatizamos, tensionando o ego para que alimente nossos desejos. E isso, assim, com certeza, né, todos nós passamos, porque nos momentos, geralmente, que nós não estamos bem, é o momento que o general manda os soldados lá, agora, ataque. Isso mesmo. Pensamos em tempo integral
Dificilmente percebemos ou reconhecemos isso. Quanto mais pensamos, mais inconscientes estamos. Somente quando disponibilizamos acesso à consciência, quando paramos de pensar, conseguimos perceber nossos pensamentos. Tomamos consciência que os pensamentos não somos nós. Para permanecer na consciência, precisamos estabelecer um centro de gravidade permanente na consciência. Para mantermos-nos conscientes em tempo integral, devemos trabalhar com os 3 fatores da revolução da consciência. Então aqui nós vamos começar a trabalhar, Lincoln, junto, com as pessoas que estão nos assistindo, de como que funciona todo esse trabalho. E a base dele está nesses 3 fatores. Assim, eu posso trabalhar só com um? Pode. Mas eu posso dizer assim que a revolução realmente da consciência ela não vai acontecer. Ela Sim. vai acontecer em certo nível, porém não vai ultrapassar esse nível. Sim. Uma analogia, imaginemos uma mesa de 3 pernas. Se falta uma, ela vai certamente cair em algum momento. Então, nesse sentido. Então, o primeiro dos fatores para se fazer essa revolução é o morrer. É que essa morte mística que nós falamos. Eliminar dos defeitos psicológicos os pensamentos relacionados com os 7 pecados capitais, para despertarmos a consciência. Se a semente não morre, a planta não nasce. Para isso, devemos eliminar os instintos animalescos vivos em nossa mente, para que possamos gozar da autêntica iluminação. O segundo fator, o nascer, realizar a transmutação sexual, a qual deve ser praticada após os 21 anos de idade, está relacionado diretamente com a energia sexual criadora, a qual deveria ser usada exclusivamente no crescimento espiritual. A transmutação sexual nos possibilita adentrar em níveis mais profundos da nossa mente. Eu só quero trazer um adendo aqui em relação à idade, Lincoln, porque eu coloquei aqui 21 anos, porque cientificamente é comprovado que o nosso lóbulo frontal ele é o último a ficar maduro, ou seja, é o último a ficar pronto. E ele se refere muito ao comportamento. Então, assim, se eu for fazer a transmutação sexual, lidar com a questão sexual para um trabalho interno, eu não estou pronto. Mas, assim, em questão de maturidade. Uhum. Aí tem alguns outros autores que trazem com 18 anos. Né? É uma coisa assim que eu não vou discutir, porque daí pode ser também. Né? É claro que daí, assim, em questão de estar dentro da lei dos 7, que é 7, 14 e 21, então seria o ideal. Fala-se também das mulheres, que é uma lei de 6, né? Daí pode ser com 18, com 21 anos, daí os homens, no caso, mas sim, é como você disse, né? É algo que cabe a cada pessoa analisar isso também. E o terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade, é entregar o conhecimento necessário para que aconteça a revolução da consciência da humanidade, sem distinção ou discriminação, sem exigir nada em troca. Que é eu aprender algo que para mim foi algo que realmente me ajudou a modificar, a melhorar a mim mesmo, também passar para o próximo. E no livro As Três Montanhas, no capítulo 12, esse livro é do mestre Samuel Alveor, ele escreve: aqueles que já passaram a outra margem sabem muito bem o que são as rigorosas ordalhas da iniciação. Ordalha é o juízo de Deus, um tipo de prova usada para a entrada do iniciado nos arcanos da natureza, para liberar ou não o discípulo nos seus mistérios ocultos, para reparar-nos do monstro das 1000 caras, ou seja, o It, a nossa humanidade. Então, quando eu coloco ali que aqueles que já passaram, né, sabem muito bem o que são as rigorosas ordalhas da iniciação. Então, para quem está iniciando, né, muitas vezes a pessoa se depara com algo difícil, mas é só um obstáculo
querendo impedir a pessoa que ela adentra. E a humanidade, quando se coloca, que é o próprio id em si, quando coloca essas dificuldades, é a mesma que dá os degraus para você poder crescer. Os pensamentos do id são como adolescentes em conflito com a lei. São rebeldes sem causa, delinquentes, trombadinhas, pivetes, marginais. Seu desejo é confrontar as leis. São arquétipos do id inseridos na sociedade, sendo muitas vezes protegidos e amparados pelas leis dos homens. São árvores que estão crescendo tortas. Por que eu trouxe aqui que o id, de alguma forma, ele está sendo amparado e protegido pelas leis dos homens? Porque isso é bem claro, é bem aparente isso. Então, assim, os adolescentes, eles cometem um crime, eles não podem pagar porque ele é de menor, né? Então tem várias situações que amparam o delinquente. Claro que a gente está tentando num ponto mais profundo. Eu posso dizer que esses mesmos que amparam são delinquentes também. Porque eles também não estão vendo consequências nos atos deles. E Exatamente. a coisa continua. O id deseja tudo, menos tirar na senda da lei. Por isso, odeia o princípio de realidade e a lei. Ele não deseja sair da mesmice. Claro que seria uma nova realidade, mas, para isso, terá que ser submetido às terríveis e espantosas provas não declaradas para não assustá-lo. Mas não são declaradas as consequências de quem obedece às leis, como: não passará mais fome, sede, não afligirá o calor, o frio, nem mesmo o cansaço. A consciência o guiará e o conduzirá pelas fontes de águas da vida. E Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Então, não é dito e deixado claro o caminho como ele é, porque senão as pessoas não vão trilhar. Se eu falar que tem um monstro ali na frente, não vou. Mas é falar, se você conseguir, você vai ter um prêmio, por assim dizer. Ser fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Os sujeitos do id sentem-se sós. O egoísmo é extremo. Para onde quer que olhem, se veem rodeados de multidões de sombras, as quais vão e vêm, esbravejam, gritam e agridem uns aos outros. Esses pensamentos assombrosos trazem rumores de longe. Um silêncio sereno é interrompido pelo medo das feras famintas e pelo eco das cavernas profundas do inconsciente. São misteriosos aspectos da noite. Escondem-se na sombra das névoas que vagam e cruzam pelo id. Um verdadeiro grupo de fantasmas, cátices soltas, com vagas lembranças do que são, ocultam-se e evitam ser apanhados pela polícia, pela lei. Quando são apanhados, gritam, relincham e mugem. Reclamam da justiça, dizendo-se inocentes, santos e que estão sendo injustiçados. Os pensamentos são exímios camaleões, camuflam-se em camadas desconhecidas de nossa mente, escondem-se principalmente nos excessos, na intenção de preenchermos as faltas que nos assolam. Não percebemos e pensamos ser uma necessidade, e assim repetimos os erros. Tentamos sentirmos-nos seguros. Todo excesso esconde uma falta. Precisamos nos desnudar para poder lidar com o buraco da solidão, a falta de nós mesmos. Então, quando você traz o id, você traz esse vazio que nós sentimos, é esse próprio id pedindo um alimento ali. E esse alimento, ele pode ser olhado de duas formas. Eu posso alimentar ele dos desejos que ele quer, acarretando assim, uma piora. Ou eu posso alimentar eles pela compreensão. Sim. Esse seria o objetivo. Olha, você não precisa. O id, ele funciona como uma criança mimada.
A criança mimada, o que ela vai querer comer no café da manhã? Talvez um chocolate. No almoço, balas, né, com refrigerante. À noite, mais doce ou mais salgados. E aí precisa ter essa consciência, nós precisamos ser pais, daí trazendo isso para dentro, pais aqui dentro. Não é bem assim. É compreender esse desejo, mas saber que precisa ter algo saudável e funcional. Até, Lincoln, tem clientes que me trazem situações assim, como exemplo, eu me dou muito, eu ajudo todo mundo, mas eu fico tão cansada, eu falo, olha, você está ajudando todo mundo e não está ajudando ninguém. Eu falei, quem mais precisa ser ajudado é você. Ou seja, essa falta, essa ajuda tua lá fora, que você, é claro que a ajuda dela, no olhar da pessoa em si, eu estou ajudando com dinheiro, estou dando alimento, estou aconselhando de alguma forma. Mas e você? Então você não está bem. Então essa falta, esse sentimento essa vastidão interna, eu não dar atenção para mim mesmo. O que está acontecendo comigo? E eu ajudo esperando que me ajudem. Essa é a maior fala do ressentido, né? Que passa o tempo fazendo contas. Esse não me ajudou, aquele eu fiz isso, não me ajudou. Fiz isso e a pessoa me critica, né? Eu estou sempre esperando. Então, na verdade, não estou ajudando ninguém. Eu estou querendo fazer uma troca de favores. Por isso que eu canso. Quer ser compensado. Exato. Cada pensamento dentro do id, por mais horrível que seja, carrega em si uma fagulha de luz em seu interior. Assim como o ladrão carrega a honestidade dentro de si, o mentiroso carrega a verdade, o assassino a vida, o agressivo a paciência, o preguiçoso a vontade, nossos pensamentos, por mais diabólicos que sejam, podem um dia, com muita vontade, mudar o rumo de sua vida. Se fosse possível, não existiriam pessoas. Se fosse impossível, não existiriam pessoas de bem no mundo, porque todas as pessoas de bem passaram anteriormente pelo id. Não tem como alguém hoje ser uma pessoa de luz, uma pessoa com consciência, uma pessoa com discernimento, não ter passado pelo id. Porque senão, ao contrário, ela não teria essa luz. Então, ela precisa, para ter essa compreensão, eu preciso no mínimo passar por alguma situação e compreender o id. Exato. Nós identificamos com as coisas do mundo e nos esquecemos de nós mesmos. O bêbado está identificado com a bebida e com a bebida permanecerá. O vaidoso identificado com a beleza e encantado consigo mesmo ficará. O avarento pelo dinheiro, o pai pelos filhos, os trabalhadores pelo trabalho. Tudo é uma ilusão profunda. Lembrar de nós mesmos de momento a momento é imprescindível para não nos identificarmos com as coisas do mundo. Ligar a catex solta. Tomar consciência dos atos para que não se repitam. Enquanto não ligamos grande parte da catex solta, seremos filhos. E é bem importante nós tomarmos o papel também de mãe e de pai. Porque enquanto filho, eu só estou esperando algo. Sim. E aqui, quando nós estamos finalizando o capítulo do id, aí tem um acolhimento aqui do ego. Né? Então, ao adentrar no ego, venha com respeito, olhe para trás, considere a acolhida e o refúgio. Tenha muita atenção, trate-o com muita devoção, porque entrará em algo maior que você. Se realmente almeja crescer, reverencie-o com muita estima. Então, aqui nós finalizamos o capítulo do id. Agradeço a atenção de todos, né, por ter nos assistido até aqui. E aguardo vocês no próximo capítulo, digamos, falar do ego. Refaço os agradecimentos do Maciel. Nos próximos estudos adentraremos no ego e contamos com a sua participação. Lembrando sempre que nós postamos os vídeos lá no YouTube e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima.